Olá, boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos chegando, pessoal. Tava morrendo de saudades de fazer live, principalmente as lives das semanas de negócio. Ó, está conosco a Nath, Edu, de George, sejam bem-vindos. Tomara que vocês gostem da nossa live de hoje. No ano passado, assim que começou a pandemia, nós fizemos algumas lives de negócios. E foi muito legal a energia que traz estar numa live de negócios. Eu acho que esse é um dos principais propósitos. Ô, Amadê conosco, seja bem-vinda, Amadê. Marcelo Chagas conosco, grande amigo Marcelo, que honra. Que bom ter vocês aqui hoje. Então, pessoal, a sensação que eu tenho em fazer, em levar essas lives de negócios é a seguinte: a gente está passando por um momento muito triste, muito desafiador, muito difícil. Já faz um ano que a gente está com isso tão complicado. Esse mercado é furada para quem compra máquina de grandes formatos. Será, Lírio? Eu não sei, eu discordo de você. Me permita discordar de você porque eu amo esse mercado e eu vejo assim um futuro maravilhoso para ele. E a Silvinha conosco, Rubens, sejam bem-vindos. Silvinha querida conosco, a melhor representante dos materiais de impressão digital do mundo. Antônio conosco, seja bem-vindo, Antônio, prazer tê-lo aqui. Então, quando a gente está num momento de tensão, vê se vocês concordam comigo, mas a gente se conecta com alguma coisa que tem a ver com o nosso propósito. Por exemplo, qual é o nosso propósito? A entrega que nós fazemos para o nosso cliente, as coisas que nós conseguimos levar adiante. E essa conexão com o nosso propósito nos faz fortes. Porque a gente vendo uma live de equipamento e tudo, ó, a Made falando, eu vejo muito trabalho, sim, Made, eu concordo com você. E a gente vendo, dá uma conexão de uma energia boa, uma energia de realização. E essa energia de realização que nos faz sair desse estado de tristeza e começar a ver oportunidades, começar mentalmente a desenvolver estratégias diferentes para a nossa vida. E é por isso que eu insisto tanto em fazer essas lives da Semana de Negócios. Que eu acho que o que a gente consegue levar de energia boa, de vamos levantar, vamos pensar em solução, é através de ver um fornecedor mostrando uma novidade maravilhosa, como vai acontecer nessa semana. Então, gente, hoje nós teremos ali em Brasil mostrando as novas látex, eu estou super curiosa. Amanhã a gente vai estar com a Drop, que é uma empresa que vem para resolver todas as soluções ampla, imperdível para quem tem ampla amanhã. E quinta-feira com a Blips, que faz locação de equipamentos. Então eu espero vocês aqui comigo nos 3 dias. Alírio, quem compra máquina e mora em grande centro ainda vai mais para quem mora fora, os caras pisam na bola. Mas aí depende de quem você comprou. Alírio, fala comigo depois no direct, eu faço questão de ajudar você de alguma forma, Alírio, porque esse não é o comportamento normal do mercado. Me perdoe, mas eu sei, você deve estar passando, você deve estar com uma dor muito grande que aconteceu alguma coisa muito terrível com você, mas isso não é generalizado. Entenda, essa é uma situação pontual que aconteceu com você, Alírio, tá? Fala comigo no direct depois que vai ser um prazer. Tá bom? E tenta relaxar um pouquinho, curtir a live. Hoje quem vai estar conosco novamente é o Fabrício Carvalho. Ele esteve conosco no ano passado. Aí, Fabrício, eu mandei solicitação para você no Dadei Brasil. Espero que você esteja aqui. A Michele Fernandes conosco. Olá, Mi! Seja muito bem-vinda! Que bom ter você conosco, Michele. Uma grande mulher. Ela é marketing da Holland e ela faz coisas incríveis. Grande amigo Roberto Damori, uma honra tê-lo conosco, Roberto. Que bom que você esteja participando. Eu estou aguardando de novo o Fabrício.
Eu tô aguardando o Fabrício, eu vou tentar entrar novamente. Boa noite. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para. Agora vai. Olá, Andressa Marins conosco! Olá, Andressa! Que bom! O nosso happy hour da comunicação visual. Olha quanta gente legal está aqui com a gente hoje. Made, Andressa, o Enison está conosco. Olá, Enison, seja muito bem-vindo. A gente está aguardando o Fabrício entrar. Vamos ver, agora vai. Ano passado sempre dava umas travadinhas, né? Daí depois ia embora. Vamos ver se o Instagram melhorou. Gente, tem live hoje, amanhã e quinta. Eu espero vocês, hein? Ó, Andressa querida. Nossa, saudade de encontrar vocês para a gente ir numa feira, se abraçar, conversar, trocar estratégias, né? Eu não estou conseguindo, gente. Ó, a Dei Brasil não está conseguindo participar. Eu vou tentar novamente. Fabrício, você está como Dei Brasil. Eu mandei novamente o convite para você. Tenta aceitar pelo teu. Saudade dos prêmios, verdade. Saudade dos prêmios, mandei muita saudade dos prêmios. Hoje eu estava falando, problema na plataforma, será? O Instagram, ele é complicado. Agora deu! Seja bem-vindo, Fabrício! Boa noite, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco novamente nesse novo ciclo de lives. Muito obrigada, é uma honra ter você aqui conosco hoje. O pessoal está O prazer é animado, meu. esperando. O prazer é meu. Deu uma travadinha, não sei se foi aqui ou foi aí, mas agora tá tudo certo. Graças a Deus. Estamos aí na live. Então, tá bom. Para quem não te conhece, Fabrício, dá para você contar um pouquinho quem é o Fabrício? A maioria conhece você, mas tem gente que gostaria de conhecer. Então, eu sou gerente comercial na Day Brasil, já estou há 18 anos trabalhando na empresa. Sou responsável pela região sul, na parte de comunicação visual, e aqui no Rio Grande do Sul também de construção civil. E sou responsável pelos equipamentos, principalmente da HP, que é esse projeto que a Day começou em 2008, e a gente já está aí até hoje distribuindo, somos um dos mais antigos partners da HP na linha de látex. Meu Deus, é bastante coisa, hein, Fabrício? Pessoal, manda perguntas, que o Fabrício é o cara que sabe tudo. Ah, não. Fabrício, você está com uma novidade que você gostaria de ressaltar. Além da novidade dos equipamentos, vamos falar um pouquinho sobre o TechGraph. Como é que da onde que veio esse vinil? Que marca é essa, Fabrício? Então, a TechGraph é uma marca de adesivo que a Day Brasil já comercializa aí há quase 15 anos. Ela distribui no Brasil todo. É uma marca que já está bem solidificada aqui no nosso país. Sim. E agora, dos últimos tempos para cá, a gente está investindo mais em versatilidade e também na qualidade, diferentes larguras, diferentes aplicações, né? Uhum. Porque isso, a TechGraph, esse vinil surgiu, é uma marca própria da Day Brasil, né, que a gente já distribui, como eu falei, há 15 anos. Sim. E a gente viu sempre uma dificuldade de trazer um adesivo e ele ou encolhe, ou apresenta mancha. E sempre quando a gente trabalha com material mais promocional, mais econômico, a gente tem problema. Então, a gente começou com esse promocional, com o econômico. Hoje a gente tem uma linha comercial também,
que é um vinil de uma performance ainda melhor. A gente tem vinil 09, tem na linha transparente, branco, fosco, de diversas larguras. Então, é interesse hoje da Day investir bastante nesse adesivo, porque a gente entende que, como a gente vende muita máquina, muita impressão, máquina de impressão látex, ela casa perfeita com adesivo, né? Então, é para rótulo, para etiquetas, para o mercado gráfico. Então, por que não investir mais nessa linha de adesivo? Então, é isso que a Day está fazendo, trazendo mais diversidade, mais qualidade nessa marca própria, que é a Tecgraph. Perfeito. E até porque a látex, ela pede um substrato que tenha qualidade, né? Se você colocar um substrato com uma qualidade muito ruim na látex, você compromete o desempenho. Isso, e como o mercado promocional é muito preço, né? Então acaba aparecendo muito adesivo com liner muito fino, adesivo com pouca cola, adesivo que arrepia, adesivo que encolhe, principalmente quando vai fazer etiqueta, né? Sim. Então, uma boa opção para o mercado aí é o vinil Tecgraph. Eu até fiz uma apresentaçãozinha de alguns slides aqui para poder mostrar a marca, né? Tecgraph, que é o nosso carro-chefe na linha de adesivo. A gente tem uma gama, outras marcas fortes, que nem 3M, Avery, Ritrama, mas essa é a marca própria da Day Brasil que a gente está investindo e vai investir bastante aí para os próximos períodos aí. Até como os outros produtos que vocês têm a marca própria, como o Tecbond e tudo mais, são produtos de altíssima qualidade, né, Fabrício? Isso, a Tech Tape também, fita Tech Tape, que é uma marca própria e é bem reconhecida no mundo todo, grandes obras com a fita Tech Tape, né? Então, da mesma maneira, só que ela não é um produto novo, a gente já está... Então, é um produto de confiança, né? 15 anos sem ter problema de qualidade. Aliás, é um padrão muito alto de qualidade desse adesivo, né? E num preço competitivo, que é isso que importa, né? Que é isso que o pessoal pede. Ó, a Artecult já está perguntando se tem para revenda no Rio de Janeiro. Tem sim. Pode falar com o Bravos e a Denise lá que eles vão poder atender. Perfeito. Você quer mostrar a tua apresentação, Fabrício? Então, a gente vai começar a falar agora das novidades, né? Então vamos falar das novidades. Então, a Tecgraph não deixa de ser uma novidade, mas é um produto antigo. Eu trouxe para essa live hoje as soluções de impressão e recorte da HP Latex. Perfeito. Essa é a primeira mudança que teve, né? Então, só para passar rapidamente o conceito, a Latex ela não é uma máquina híbrida, ela não trabalha com impressão e recorte no mesmo equipamento, são dois equipamentos diferentes, tá? Enquanto um imprime e outro recorta. Então, conforme mostra esse gráfico aqui, quando a gente tem duas máquinas, é uma solução, a gente tem uma cortadeira, uma impressão e a gente tem um software. Então, enquanto uma está imprimindo, a outra já está recortando. Então, ganha em produtividade, ganha muito em produtividade. Sem falar que, uma vez que imprimiu na látex, ela sai instantaneamente seca e ela não tem um período de evaporação. Então, o cliente ele já pode fazer o recorte automaticamente depois da impressão. Aliás, tem alguns clientes que colocam uma na frente da outra, enquanto uma está imprimindo, a outra já está recortando automaticamente. E como ela também não agride a impressão, que ela é uma pintura superficial, né? Ela também não arrepia o adesivo, que é interessante. Então, às vezes, para fazer etiqueta, o cliente pede ou tenta trabalhar com um adesivo com um liner mais grosso, mais estável, ou com um adesivo 09, que se torna um pouco mais caro. Por quê? Porque no solvente ela pode arrepiar. E na látex não tem esse problema, né? Então, agora, essa solução, ela se chama solução de impressão e recorte Plus. Por quê? Porque ela recebeu um upgrade. Principalmente na cortadeira. Então, hoje a gente tem uma cortadeira mais moderna. Algumas coisas que mudaram, por exemplo... Essa é a linha, só um pouquinho, essa é a linha 700 ou 800? Não, essa é a impressão e recorte. É da linha 300. Tá. Isso. É só o upgrade que ela recebeu, tá? Okay. Então, ela tem, por exemplo, ela vai ter mais linhas de registro. Então, isso vai dar uma precisão maior. Aqui a posição da lâmina do carro, ela mudou para o lado direito, então o acesso ficou mais fácil. Ela tem um display mais moderno, ó, agora ela é touch, então antes não era.
então é muito mais fácil de visualizar e de operar. E também tem uma cesta ali de fácil acesso, né, aonde vai caindo a mídia do recorte, não fica batendo. Então é uma máquina que vai dar mais produtividade. Então Perfeito. essa é a primeira inovação aqui, a primeira Aham. novidade da HP Latex, tá? A linha solução de impressão em recorte mudou a cortadeira e também teve uma atualização de firmware nas impressoras, tá? Para tornar ela mais produtiva. Certo. Agora sim, acho que é o que Agora todo é a mundo está esperando, sim, sim, que é o que é a prometido. 700 e a 800, né? Certo. Então, a HP lançou esse ano, então, a impressora 700, a linha 700 e 800, que Certo. são máquinas novas. É uma nova geração de máquinas. Então, é nova tinta, nova cabeça, novo sistema de impressão, diferente das antecessoras, tá? Certo. Então, ela não é uma máquina que veio substituir, ela veio uma máquina que veio agregar. Ela tem coisas a mais do que as antecessoras, tá? Ok. Então, existem as duas máquinas, 700 e 800. O Ok. que difere de uma para outra? A 700, ela vai trabalhar com cartucho de 1 litro. Sim. E a 800, ela vai trabalhar com cartucho de 3 litros. Hum, Quem conhece as máquinas da série 500, por exemplo, a 570, ela trabalha com um cartucho de 775 sim. ml e um cartucho de 3 litros. Aham. O que mudou nessa máquina é que ela não vai mais ter o cartucho pequeno, ela só vai trabalhar com O cartucho 3 grande. Então litros. o cliente não vai precisar comprar os dois. Isso não quer dizer que ela não tenha o subtanque, ela vai ter Certo. subtanque, mas não precisa ser substituído pelo operador, né? Tem essa opção de E rodar direto, né? isso. E outra diferença que tem entre a 700 e 800 é a questão de velocidade. A 800 ela é mais rápida, um pouco mais rápida do que a 700. Quantos Então a gente metros está por falando de, hora chega, Fabrício? a 700 ela vai trabalhar a 28 metros quadrados por hora, até Aham. 32 metros quadrados por hora, e a 800 ela vai chegar a 36 metros quadrados por hora em Uau. 4 passes. Tá? Então ela é É uma bem mais ótima, rápida muito. do que as antecessoras, né? Sim. Daí tu vai ver que, por exemplo, que aqui nessa máquina de cima eu coloquei o W, que é o white, que é a grande novidade dessas máquinas é que agora ela tem branco. Hum, Então o cliente tem que prestar atenção na hora de definir o equipamento. Se for sim. uma 700, somente 700, ela não tem branco. Se for uma 800, daí ela tem branco. Aliás, 800W tem branco, ou 700W vai ter branco. Coisa assim, uma vez que ele comprou sem o branco, não tem como colocar posteriormente, fazer um upgrade para ela ter o branco. Isso ela sai de fábrica, ou ela sem branco ou com branco. Com Então não branco. são 4 máquinas novas, são 2 máquinas, para a gente não fazer confusão, 700 e Certo. 800, que pode vir com branco ou não. E como é Certo? importante uma máquina com branco para material diferenciado, né, Fabrício? Para você Verdade. rodar um acrílico com branco, vários materiais que dá para trabalhar essa aplicação, né? Backlight film, É, lindo. é, qualquer material transparente. Sabe que quando a gente fala em branco, a gente pensa sempre nos materiais transparentes, né? Mas também Sim. tem nos materiais coloridos, que não dava para usar antes, agora dá para usar com o branco. Por exemplo, uma lona preta, imprimir o branco. Ou um adesivo Uau! preto para fazer envelopamento de carro com branco. Fazer efeitos que antes não podia fazer porque não tinha o branco. É que Né? substituindo o recorte, no caso, Fabrício? Ou dá para Sim, fazer eu uma vi. composição? A gente viu algumas fotos assim de impressão em vinil preto, por exemplo, para imprimir o preto, imprimir o branco, imprimir verde. Então tem Aham. vários efeitos que pode ser feito com o branco em mídias coloridas, né? Em cima do Sim. vermelho, do verde, qualquer cor. Mas é interessante fazer essa composição. Depois, quando eu vou falar sobre versatilidade, eu vou mostrar algumas possibilidades que tem para fazer com branco. Pode perguntar. A Madê está comentando aqui, a Madeleine Pereira. Branco faz toda a diferença em uma látex, então deve ficar incrível. Com certeza, até porque o branco dessa máquina é diferente, né? É verdade. Então, assim, ó, eu destaquei 4 coisas que
que eu achei mais importante nesse lançamento da HP, tá? O que ela inovou? A produtividade, a versatilidade, a sustentabilidade e a conectividade da máquina, tá? Então eu destaquei esses 4 pontos que eu achei mais importante. Então, por exemplo, na produtividade, que eu achei legal, aqui para destacar, ela é uma máquina mais rápida. Por que ela é uma máquina mais rápida? Porque ela tem 50% mais de injetores de tinta do que a antecessora. Então ela vai ter uma área de impressão maior. O desenho da cabeça mudou. E eles também, aquele aditivo anti-risco, que ele era misturado com a tinta para não deixar a mídia riscar, ele foi retirado e ele foi colocado posterior à impressão. Então é chamado de overcoat. Isso, o que muda? Porque, às vezes, tem algumas mídias que ela não vai arranhar por natureza. Então não precisava usar aquilo lá, mas deixava a impressão um pouco mais lenta. Agora não. Agora o cliente ele pode optar por usar o overcoat ou não. Então ele vai dar mais fluidez para a impressão. Então é esse o segredo ali da impressão. Sem falar o setup dela, que mudou. Perfeito. Por exemplo, agora ela vai abrir toda na frente, parece um Robocop, né? Ela abre toda aqui na frente, coloca a mídia, ela faz o alinhamento automático, baixa. Outra coisa que é legal também, no display dela, o cliente ele não precisa ripar a cada impressão. Então, se ele mandou uma impressão para a impressora, digamos que agora ele precisa fazer mais 10 cópias. Ele vai lá na máquina, ele seleciona qual é o trabalho, bota lá 10 cópias, ele vai imprimir as 10 cópias. Então vai ganhar também velocidade para imprimir. Sim. Sem falar que ela vai sai seca ali na impressão, né? Sim. Como é que a gente está de tempo aí? Não vou... Não, nós temos bastante tempo. São 19h20 ainda. Uma pergunta, Fabrício. Essa Marcelo. Essa máquina imprime o branco e já as cores ao mesmo tempo? Boa pergunta. Isso é a versatilidade, tá? Da máquina. Essa é a versatilidade. Então, por que ela é mais versátil? Porque ela vai agora abrir horizontes. O cliente ele vai poder cobrar mais por trabalhos diferentes que antes não conseguia fazer. A látex ela vai ter 4 módulos de impressão de branco. É o branco chapado, ela vai ter o branco overfluid, que seria primeiro o branco e depois a cor. Depois ela pode fazer a cor e depois o branco, ou ela vai imprimir branco, cor e branco. Aliás, ou branco, cor e branco. Ou ela também pode fazer o localizado. Ela vai tirar o localizado, aonde vai o branco, ela elimina, né? Não imprime o branco. Então, são esses 4 módulos de impressão em branco. Agora, o que é interessante no branco são 2 coisas. Primeiro, ele é um branco mais branco. Ele não amarela com tempo. Ele é um branco vivo, um branco brilhante, diferente das outros tipos de impressão. Então ele não vai amarelar com o tempo, tá? Ele é muito branco, bem branco mesmo. Isso. E ele tem a mesma textura das outras cores. Ele vai chegar na mesma velocidade das outras cores. Porque geralmente no branco cai muito a velocidade de impressão, né? Então nessa máquina o cliente vai conseguir ter mais produtividade por causa do branco. Então ele vai, por exemplo, se ele for fazer o branco chapado, ele pode fazer a impressão colorida e depois só vir fazer a impressão. Claro que ele não vai fazer em 4 passes. Ele vai ter que aumentar. Então ele vai chegar mais ou menos em torno de 17, 18 metros quadrados por hora com o branco. Sim. Depois essa velocidade ela vai caindo à medida que o cliente ele vai compondo esse branco com as cores, né? Mas ele não vai imprimir uma cor, voltar, imprimir o branco e voltar. Ele já vai fazer essa impressão simultânea. Se for o colorido, o branco e depois o colorido, ele vai fazer essa impressão ao mesmo tempo em cima da mídia. Aqui, por exemplo, tem uma foto em cima de um preto, ó, de uma chapa, de um adesivo preto. Então pensa em quanta coisa a gente pode fazer. Por exemplo, vitrine. A gente pode fazer, em vez de usar vinil jateado, a gente pode usar o vinil transparente. Imprimindo branco. Sim. Exatamente. Pode imprimir espelhado para botar atrás do vidro. Daí não vai sair a tinta. E o acabamento fica lindo.
fica perfeito. Tá lindo. A gente viu nos treinamentos da HP lá em Atlanta, eles fazendo, comprovando a elasticidade dessa tinta. Então ele imprimiu num adesivo preto, botou numa tela, botou o soprador, afundou com a mão, depois volta o adesivo sem rachadura. Então é uma tinta super Uau! flexível. Então imagina poder Aham. imprimir veículo, né, fazer rótulo, fazer impressão em Sim. perfurado. Então tem muita diversidade ali, muita ideia É com muito branco. versátil, né? Dá para fazer muita coisa. Fabrício, até o nosso mestre das cores aqui do Brasil, Marcelo Chagas, está comentando que é um sanduíche com branco. E é isso, né? Isso, exatamente, que é o Aham. sanduíche. O Roberto vai mandar. Ótimo, que bom, Roberto. A Sai está esperando que quer testar Tecnigraph no laboratório. Alexandre Caju da Faz Comunicação está conosco. Vamos dar continuidade então. Obrigada, Alexandre. Uma outra coisa que é legal aqui no branco, que eu acho que é importante a gente destacar, é que esse branco ele não vai ter desperdício na máquina, Uhum. porque ele vai fazer ele vai girar dentro da própria máquina e a Sim, cabeça da cabeça de impressão da máquina ela é tirada e é colocado ali num compartimento que ele continua movimentando a tinta dentro da cabeça. Porque a gente sim, sabe que a tinta branca é a mais problemática para secar, né? exato. Então, por exemplo, não precisa tirar o cartucho de tinta, dar uma sacudida de vez em quando, colocar de volta. A Sim. própria máquina ela faz uma recirculação dentro do equipamento e a cabeça sai e ela vai para um compartimento que fica aqui, ó, aqui do lado. Não sei se vai conseguir enxergar direitinho, mas ela fica num compartimento aqui do lado. Ó. Isso aqui é a Sim, dá para a impressão gente ter uma ideia. num clear film. Então essa aqui é a tinta branca e aqui fica a cabecinha, ela fica rodando e a branca ela fica circulando dentro da máquina, ali, Fabrício, recirculando. tem esse equipamento no site de vocês? Até para depois a gente Tem, dar uma olhadinha, o pessoal entrar no site da De Brasil e tem olhar sim. essas especificações, né? Então, a gente está recebendo essa máquina agora nos próximos dias para o nosso showroom, tá? E a gente está fazendo live, demonstrações online, por causa da Sim. pandemia, né? A gente não está recebendo o cliente, mas a gente vai fazer essas demonstrações. Então a gente vai ter em Porto Alegre e vai ter Aham. na Matriz, em São Paulo. A gente vai ter uma 700 lá e uma 800 aqui em Porto Alegre, que é para poder mostrar para os clientes. A gente vai fazer algumas apresentações delas, vamos imprimir, vamos dar ideias Boa. de acabamento, ideias de impressão. Se o cliente quiser testar, sempre quando a gente teve a máquina em showroom, a Uhum. gente sempre descobriu os produtos mais malucos para imprimir nela. É isso Então, que é legal, né? hoje tem muito cliente que imprime em filme de policarbonato Olha. que que não está no catálogo da HP, mas Aham. nós fizemos os testes e hoje o cliente imprime, tem muitas aplicações para o filme de policarbonato, né? Por exemplo, para micro-ondas, linha branca, né? Então, só a única deficiência é que não tinha o branco, mas Nossa, e agora tem. agora fechou. E agora vai abrir um leque maior ainda. Tem uma É, pergunta. O Paulo está perguntando: e no vidro eu consigo espelhar a impressão e usar o branco e um logotipo colorido? sim, ele pode, Sim, né? pode. Ele não vai conseguir imprimir direto no vidro, mas ele vai imprimir Se no num adesivo vinil transparente transparente. e fazer a aplicação. Também tem uma outra aplicação do branco que é para os night and day, né? Que é Aham. aqueles para o dia e noite, né? Para backlight filme, que usa geralmente em parada de ônibus, né? Então, Sim. durante o dia é uma cor e durante a noite é outra cor. Então, ele pode imprimir com uma cor na frente, depois o branco e uma outra cor atrás. E dá um efeito super legal. Nossa, deve ser lindo. Dependendo da luz, muda a imagem e fica sensacional. O E nosso graças ao branco. querido, o nosso querido Edu da Cromajet, que prazer tê-lo aqui, Edu. Ele está falando que ele conhece esse equipamento, só não viu o branco. Então ele tem que ver, porque essa é uma parte importante para ele ver no equipamento, né? O Isso. Marcelo quer saber se vai ter em Goiânia a O apresentação. showroom, É, provavelmente a gente pode fazer um roadshow no futuro, como a gente já fez. Agora, em função da pandemia, não tem. Mas quando a gente faz as lives, a gente faz e convida clientes do Brasil todo.
Então tá bom. Respondi. Aliás, a gente fez já para Manaus, a gente fez para o Amapá, a gente fez para o Nordeste. Não tem fronteira pela internet, né? É que bom, né? Facilita É, bastante. Vamos exato. lá? Ah, o Edu está perguntando o custo por metro quadrado de impressão. Ela vai ter um valor próximo a da 570, tá? Depende muito do módulo de impressão, do número de passadas, do tipo de mídia que vai usar. Mas ela vai partir ali em torno de 5 a 18 reais o metro quadrado, dependendo do módulo de impressão. Mas a tinta branca é o mesmo custo da colorida. Ah, isso é importante. Isso é importante. Não Bem vai... importante, porque a gente tem uma percepção, uma imagem de que a tinta branca é muito mais cara, encarece demais, né? Isso. Principalmente porque ela tem o desperdício, né? Então, se o cliente... Não são todas as aplicações que vão imprimir branco. Sim. Então, geralmente, quando vai fazer um trabalho em branco, o cliente tem que cobrar muito mais para poder ter um diferencial. Então, ele pode continuar cobrando muito mais, só que ele não vai aumentar o custo dele. O custo dele vai Sim. continuar baixo, porque ele vai ter o mesmo custo das outras cores. Ok. Mais uma E pergunta, pode? Desculpa. pode sim. Vamos lá. Olá, Roberto, tudo bem? Que prazer tê-lo aqui. O Roberto está perguntando que ele já conhece, ele só quer saber o custo da tinta hoje. O custo do litro. Isso. Médio. Como a gente não tem essas máquinas no Brasil, eu não tenho ela atualizada. Eu prefiro dar o preço mais para próximo da distribuição dessa máquina, né? Sim. Quando a gente receber as tintas. Mas esse preço que eu dei como referência é o preço da tinta, da cabeça e do kit de manutenção. Nossa. A HP sempre contabiliza isso, tá? Porque a cabeça ela é um consumível. Com certeza. Então ela tem que ser substituída conforme a demanda, né? Enquanto mais ele imprime, ele vai substituindo a cabeça, então ele tem sempre cabeça nova. Tá? E o bom é que as cabeças são baratas, né? Em relação a... E isso elas são bem mais Essa baratas. é uma vantagem. Não só por ser barata, mas ela não tem surpresa. É. Porque agora quando eu mostrar a conectividade, que é o próximo ponto aqui, ó, ela tem o sistema do PrintOS, né? Então hoje ela está conectada na internet, onde o cliente ele vai poder fazer o retreinamento, porque quando ele compra o equipamento, ele recebe um treinamento do parceiro, né? Sim. Que tá distribuindo. Mas ele pode fazer o retreinamento. Então a HP ela lançou uma série de treinamentos que está na nuvem, e o PrintOS ele é uma ferramenta para o gerenciamento das máquinas. Então se ele tiver, por exemplo, uma 560 ou uma 360 e agora adquirir uma 700, ele pode ter as três na nuvem para fazer a administração. E qual é a ideia? Não é só para gerenciar, ver o que ela está fazendo, o que foi impresso, mas ela vai dar o custo real da impressão. Tanto os ml por metro quadrado, quanto se gastou da cabeça e quanto se gastou do kit de manutenção. Então ele consegue fazer um planejamento com base do real, do que foi, não numa estimativa, né? Entendi. Então esse gerenciamento, essa conexão que ela tem é perfeita, né? Para que ele possa gerenciar isso não só na casa dele, mas também na empresa. E se ele tiver, por exemplo, uma filial em outro estado, ele numa central ele consegue gerenciar. Então, por exemplo, eu estou em Porto Alegre. Mas Sim. eu consigo controlar a máquina de showroom de São Paulo aqui de Porto Alegre, pelo PrintOS. Então, não só a máquina de Porto Alegre, mas a máquina de São Paulo também. Então, a gente tem uma visão do que está acontecendo com o equipamento, o que ele imprimiu, quanto que ele gastou, quais foram as mídias que foram usadas, para a gente poder tomar decisões, né, o empreendedor, no caso o empresário, poder tomar decisões em cima do custo real. E isso é um dos grandes problemas que a impressão digital tem hoje, meio que generalizado. É não saber esse custo e trabalhar por estimativa, né? Exatamente. Então ele pode lançar as mídias, mas também tem um app, né? Que pode, pelo celular, pode fazer esse controle também.
Ela também tem um showroom virtual da máquina, que pode ser baixado para poder conhecer a máquina antes mesmo de poder comprar. E ela tem o Application Center, né? Que é uma série de aplicativos também da HP, gratuito, para ele também poder usar o e-commerce, poder criar um ambiente para o cliente dele poder comprar o produto que ele está fabricando com as máquinas da HP. Nossa, perfeito. São soluções e às vezes as pessoas não acabam não usando isso. E como isso é importante para inovar o negócio, né? Para reinventar, às vezes, um nicho de mercado. Tem todo o Exatamente, para apoio, né? deixar. É. E também tem o Media Locator, né? Que são as mídias, os perfis de cores dos principais fabricantes do mundo, né? Então é uma central que o cliente entra e ele pode baixar o perfil para poder ter um melhor aproveitamento também de cor, de tinta, né? de produtividade do equipamento. Que Maravilha. são perfis desenvolvidos pela HP. Uma pergunta. LG Comune, o nome do perfil. Boa noite, galera. Qual a duração da cabeça de impressão? Durabilidade da cabeça de impressão? A durabilidade é em torno de 4 litros. 4 litros. Que passa pela cabeça, né? Isso. 4 litros que passam pela... Tá. Então, cada litro vai imprimir em torno de 90, 100, 120 metros quadrados, depende da cobertura do cliente. Então, ele consegue dividir isso pelo custo que ele pagou, o que durou a cabeça, né? Tem o custo real. Ok. Outra pergunta, eu não consegui entender ela. Esta nova cabeça alimentou o tempo de uso, de vida de uso? Eu acho que ele quer saber se tem uma durabilidade maior, eu acho. É isso, né? Se aumentou? Não mudou. Não mudou. É a mesma durabilidade. Então é isso. Colorido 6 litros, isso aí. Então tá bom. Então vamos seguir em frente. Se tiverem mais perguntas... Ela vai ter seis cores, mais o overcoat, mais fugiu o nome, fugiu o nome. Tão fácil. Tudo bem. Daqui a pouco ele volta. Já vou lembrar. Sim, sim. Vai na outra pergunta, então. Então, ok. Otimizador, lembrei. Otimizador. Então ele vai ter otimizador, overcoat mais as 6 cores. Perfeito. Difícil de lembrar tudo, né? Sim! Fabrício, e assim, dentro disso, como você vê, qual desses itens é o principal hoje em meio a tudo que a gente está vivendo? Você acha que uma empresa que vai usar uma solução látex, ela precisa do que hoje? Em primeiro lugar. Eu não entendi muito bem a pergunta. Ela precisa do quê? No sentido de saber para que ela vai usar a impressão látex? É isso? Para poder ser. Que Tá. às vezes tem empresas que querem ter uma impressora látex sem um foco de mercado definido, sabe? Isso. Tá? Então, você entendeu? Entendi. Os pilares da HP, um deles é a versatilidade, tá? Então, assim, ela pensa no equipamento para fazer coisas diferentes. Se o cliente, ele tá, digamos assim, que a gente já tem muito cliente pelo Brasil, né? Então, às vezes a gente vem com o cara chega com a pergunta assim, eu quero comprar uma máquina porque eu quero imprimir barato, porque eu quero ganhar mercado, eu quero ser mais barato do que o meu concorrente. Esse ciclo, ele só tem um fim, que é fechar a empresa, né? Quando o cliente ele foca só no preço, ele vai para o buraco, não tem o que fazer porque ele não consegue cobrir os custos dele, né? A HP, ela não é uma máquina para isso, ela não é uma máquina que vai imprimir barato. E muito embora ela tenha uma qualidade que em algumas mídias vai ficar mais barato do que imprimir, por exemplo. Se imprimir em papel, sai mais barato do que imprimir em lona. Se for comparar a impressão de lona mais a tinta, ela vai ficar mais, numa tinta solvente, digamos, vai ficar
pode ficar mais cara do que fazendo uma impressão em papel em látex. Olha. Então, ela pode ser também uma máquina barata, mas o cliente ele não deve comprar ou procurar uma látex pensando nisso. Ele tem que pensar em trabalhos diferenciados, trabalhos diferentes, coisas que outras máquinas não conseguem fazer. Um exemplo disso, ele pode imprimir, por exemplo, em cortina, em tecido, para fazer roll-on. Por quê? Porque as cores da látex no tecido vão ser mais vivas. É quase que uma sublimação. Ela só não vai chegar na durabilidade ou ciclo de lavagem da sublimação. Mas é um trabalho diferenciado. O papel de parede, ele é um papel diferenciado. O mercado de papel decorativo, o mercado de decoração, de rótulos, é uma coisa que é uma crescente. Os pequenos empreendedores, eles compram quantidades pequenas de rótulos, de embalagens, coisas que hoje, com o branco, a HP ela consegue seguir esse caminho. Então, fazer um trabalho diferente, ter uma ideia diferente, isso não tem preço. Ninguém consegue comparar a ideia que eu tenho, né? Eu criei esse projeto. Não tem como comparar, porque é uma criação minha. Então, é uma máquina que ela vai dar a possibilidade de trabalhar com mídias diferentes, com projetos diferentes, com uma qualidade muito superior do que uma UV ou do que uma solvente. Aqui não especificando marcas, né? Sim. Mas é só pelo toque, por exemplo, o toque do tecido é quase como uma sublimação. Sim. O toque num filme clear, num filme backlight. Então, são coisas diferentes. Então, a pessoa que vai investir numa látex, ela tem que pensar nisso aí. Ele tem que pensar em coisas diferentes. Agora, a questão de custo de equipamento. A gente tem desde a 115, que é uma maquininha de 1,35 com cartuchos de 400 ml. Uma máquina que custa por volta de 60, 50 e poucos mil reais. E a gente tem até uma 800. Então, tem uma diversidade para aquele cliente que ele quer comprar para criar coisas diferentes e ganhar dinheiro. E não vender preço. Ele quer ganhar dinheiro. Então, teria que investir numa tecnologia nova, que a gente vê que outras grandes marcas estão tentando convergir para isso, né? Para buscar alguma coisa mais sustentável, uma coisa mais produtiva, que saia seco. E a HP já está na 5ª geração, né? Já está desde 2008 aí. É pioneira, né? Com certeza. Até no que você falou, desculpa, no mercado de decoração, eu acho que é até de responsabilidade da empresa que oferece decoração de interiores usar a tecnologia látex. Porque em função de cheiro, de ser base a água, de ser tudo, vai colocar no quarto de uma criança. Não pode ter um solvente, né? Passando por esse material, né? Sem falar da qualidade, né? Que ele vai chegar numa qualidade... às vezes também o cliente ele faz conta, eu quero quanto é que está o metro quadrado da impressão. Ele pega o preço da tinta e divide pelo que ela imprimiu. Mas tem o custo de manutenção da máquina, tem o tempo que ele vai esperar secar, por exemplo, né? Na látex sai seca, instantâneo, né? Então isso é produtividade. Máquina é fácil de adquirir, faz um financiamento e compra, mas o conhecimento, a ideia para que ela tire dinheiro, ela pague, daí é outra coisa, né? Então, a pessoa não adianta entrar pensando em comprar preço, ela tem que comprar, tem que pensar em coisas diferentes, né? Se reinventar, fazer coisas diferentes. Com certeza. Fabrício, podemos responder uma pergunta? Pode. Marcelo, a climatização da sala de impressão é igual das antecessoras? Sim. A mesma coisa. Isso não mudou. Roberto, temos que fazer... Não precisa de exaustor, né? Não precisa de exaustor, né? Ótimo. Não precisa de exaustor, só climatizado. Roberto, temos que fazer o cliente entender a política de valor e valores, agregar valor ao produto, tem que ter entendimento de custo, tem que aprender a fazer o custo... A impressão látex é muito top, que é um alto relevo para o mercado de quadros, é top, excelente. Ótima dica que você sugeriu, que realmente o mercado de quadros ele é um mercado ótimo para trabalhar com canvas e outros materiais, né?
É. Então, esse eu vou te dizer assim, ó, mesmo durante a pandemia, a gente viu algumas empresas que a gente atende continuar assim, ó, no mesmo nível ou aumentar o volume de vendas. Por quê? Porque a gente viu muitas pessoas home office. Então, estou trabalhando em casa. Então, eu começo lá, não, vou trocar esse quadro, vou trocar isso aqui, vou fazer essa almofada, vou dar o presente para isso e aquilo. Então, é um mercado que ele cresceu, né? Sim. Tivemos vários mercados que caíram, mas teve o mercado decorativo, o mercado de imóveis, foi um mercado que cresceu bastante porque o pessoal está mais em casa. Então, quem teve condições de investir, investiu no conforto, na beleza, na decoração. Então, esses quadros em Canvas, e tem muita empresa também surgindo com solução e-commerce. A gente compra sem sair de casa. E o papel de parede, então, nem se fala, né? Cortina, almofada. Então, são coisas diferenciadas, né? Com certeza. E esse Eu mercado tenho... tem uma tendência de crescimento grande ainda, né? É verdade. E tem poucas opções, né? Então, de equipamento para poder fazer isso. A sublimação, ele é uma boa opção, né? Mas Sim. tem que ter uma tiragem. Então, se for fazer em pouca quantidade, a látex, É ela a melhor serve muito opção. bem. Com É. certeza. Uma outra coisa que é legal também do equipamento que eu queria destacar é a questão da sustentabilidade, tá? Vamos lá. Então, eu me lembro lá em 2008, desculpe, Imagina. me lembro lá em 2008, quando surgiu a látex, a gente, um dos pilares da HP sempre foi a sustentabilidade, né? Então, o próprio fundador da HP, ele tinha essa responsabilidade de que deixar um mundo melhor para as pessoas, mais sustentável, né? E dizendo que é uma obrigação de todos para fazer, não de apenas alguns. E a gente pregava muito, falava muito a respeito da sustentabilidade. Olha, é uma tinta base d'água, não tem cheiro, não precisa ficar trabalhando de máscara, não tem ciclohexanona, não tem o cancerígeno, não vai fazer mal para o pulmão, né? E o cliente ele dizia assim, não, mas o meu cliente não quer saber disso. Meu cliente quer Aham. saber quanto custa o metro quadrado. É isso aí. Né? Então, o que custa? Mas o que a gente viu assim de 2008 para cá, a gente vê uma tendência, até outras marcas também tentando desenvolver soluções que não agridem o meio ambiente. E a HP, nessas novas versões, como é que eu vou dizer, ela não só falou, mas ela age, realmente ela age. Né? Uma das mudanças da máquina, uma boa parte do plástico da máquina é reciclado. Interessante, né? Muito. E o cartucho dela, que antes era de 75 ml e ele era de plástico, acho que não dá para enxergar muito bem aqui, né? Mas quem tem até a série 500 vai lembrar que o cartucho ele era de plástico e dentro tem uma bolsa, né? Aham. Agora, nessa nova versão, o cartucho vem de papelão. Ele não vai mais vir Olha! de plástico. Por que Que isso? Por legal. causa da sustentabilidade. Dentro dele, ele vai ter uma bolsinha de plástico, né? Mas só que ela está reduzindo drasticamente, 80% menos plástico. Então, além de mudar de 775 ml, ele foi para 1 litro. Então, quer dizer, o cliente vai poder gastar menos embalagem, né? E Sim. o papelão, ele pode descartar localmente. Então, não precisa mais ele mandar de volta para HP. O próprio papelão, a embalagem, tanto a de 3 litros como a de 1 litro, ele consegue descartar localmente. E o plástico tem o HP Planet Partners, que vai recolher esses plásticos ali junto com a cabeça. Então, Perfeito. diminuiu drasticamente a preocupação, né? Então, o cliente que compra esse equipamento, ele vai estar preocupado não só com ele, no dia a dia, com os funcionários dele, que ele tem ali, mas ele vai ter oportunidades, como tu mesmo falou, né? Para um quarto de criança, ele não vai poder botar solvente. Então, ter uma máquina ecologicamente correto vai abrir outras portas para ele, que ele não tinha. Com Ele vai poder certeza. chegar em restaurante, vai poder chegar em hospitais, vai poder chegar em colégio de criança, em quarto de criança, decoração infantil. E ele também vai estar ajudando o futuro, né? Porque é menos poluição, menos CO2, menos plástico. Então,
é a HP fazendo a parte dela como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, garantindo que os seus produtos sejam sustentáveis e passando essa cultura também, tanto para os parceiros, os distribuidores, também como os clientes e os clientes finais. Olha também. que legal. Então é uma coisa bem legal dessa evolução aí da Látex. É a consciência de fazer um mundo melhor, né? O que podemos fazer? Quais as iniciativas? E eu acho que o Brasil é o maior consumidor ainda do mercado solvente, mas existe essa necessidade e isso vai crescendo, e daqui a pouquinho a sustentabilidade já entra aqui com outra proporção, né? Até quando o mercado parar de pedir preço. Verdade. Mas aí, assim, às vezes a gente pensa assim, que eu não vou comprar tal produto porque ele é reciclado. Mas é pelo contrário. Hoje a gente vê vários produtos que a gente usa, né? Por exemplo, na comunicação visual, a gente tem as chapas de poliestireno, né? Que uma camada dela ela é reciclada. Ela tem 2 camadas virgens, mas no meio ela é reciclável. Isso faz bem para o planeta, isso faz bem para a sustentabilidade. Não necessariamente tem que ser um produto mais barato, nesse caso porque é reaproveitado, mas tem muita coisa que é reciclada que tem de ótima qualidade, né? A própria HP tem em outros produtos dela, como notebooks, outros produtos também têm esse mesmo conceito de sustentabilidade, né? Sim, sim. E é muito legal, porque nos outros países a gente vê a diferença, né? De que tudo é só látex e UV. Não se vê mais a impressão solvente. E aqui ainda existe, mas eu acho... Olha, o Alexandre da FAS está perguntando, pessoal, não sei se falaram, mas você já tem o custo definido para esse equipamento, Fabrício? Temos sim. Depois pode me chamar no inbox aí que eu passo o orçamento. Eu fiquei curiosa também. Hoje eu perguntei para o Fabrício, conta para mim qual é a diferença da 700 e da 800. Ele falou, você vai saber na live. E agora me deixou curiosa com o preço novamente. A gente já tem a tabela, a gente já tem os equipamentos aí chegando à importação, mas a gente passa aí a proposta para o cliente sem problemas. Então, só perfeito. Contatar a gente. Então, perfeito. Fabrício, temos mais 5 minutinhos. Você quer dar algum recado? O que você gostaria de falar para o pessoal que está aí nos assistindo? Olha, passou muito rápido. Muito. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o pessoal ali. Eu vi que repercutiu bastante a questão de valores e de preços, né? Então, isso é bom para que a gente possa tentar melhorar o nosso mercado, né? Para que a gente possa ter ideias boas e agregar valor para o nosso cliente e não só ficar brigando no preço. Reduzir custo é importante, né? Como dizia o nosso diretor, as despesas, ela é que nem a unha, a gente tem que estar sempre cortando, né? Então elas crescem e a gente vai cortando, mas a gente não deve perder na qualidade, a gente tem que ser inovador. Então agradecer essa oportunidade aí que tu deu para nós, aí da Day Brasil, de mostrar o nosso produto, reforçar a questão da TecGraph, que é um adesivo que a gente já está há 15 anos trabalhando. A gente é um bom parceiro da HP já há bastante tempo, desde 2008. Temos várias máquinas instaladas aí no país, clientes satisfeitos, um bom acompanhamento que a gente dá. E dizer que a gente vai abrir as lives, vai começar a anunciar aí as lives e as demos online, tá? Então, os clientes que tiverem interesse podem entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer a apresentação desses novos equipamentos. Também quero dar um recadinho do Bruno. Ele disse que vai ter um prêmio para a melhor frase. Quem mandar a melhor frase, marcar a Day Brasil. A parceria entre Day Brasil e HP é um sucesso porque vai ganhar um kitzinho de brinde do Bruno aí. Lá do Olha que legal, isso eu não sabia. Então vamos lá, vamos ressaltar isso. A parceria entre HP e Day Brasil é um sucesso porque 3 pontinhos. A pessoa completa a frase. Excelente. A melhor frase marca Day Brasil, né? A melhor frase, daí a gente vai mandar um kitzinho aí de presente. Muito bom, muito bom.
Fabrício, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por tudo que você trouxe para nós hoje. A gente estava curioso para saber de tudo isso e espero que seja aí a primeira desse ano de muitas. Vamos conversar novamente, vamos estar em contato sempre. Legal. Muito obrigada. Deus abençoe e muito sucesso para vocês. Parabéns. Vocês também aí. Obrigado, tá? Parabéns pela Obrigada. iniciativa aí. Tchau. Pessoal, Tchau. muito obrigada por estarem conosco. Obrigada. Beijo no coração de todo mundo. Até amanhã. Espero vocês na live de amanhã. Beijão. Fiquem com Deus. Vamos lá.